Boa noite, seja bem-vindo ao Jornal da Alterosa. Moradores do Coração Eucarístico, em Belo Horizonte, estão cada vez mais acuados por causa da violência. 2 policiais foram vítimas em ruas bastante movimentadas do bairro. Um deles, que é da Polícia Civil, foi rendido em um sinal de trânsito e teve a viatura levada pelo bandido. O outro, delegado da Polícia Federal, matou 2 suspeitos de assalto. Segundo ele, a dupla tentava roubar o carro de uma amiga. O delegado federal e uma amiga saíram de um bar nesta praça por volta da meia-noite. Minutos depois foram ouvidos os disparos que acordaram a vizinhança. Escutei barulho, né? Foi muito tiro. E parece que foi de uma arma. Não teve outro disparo, não. Muito tiro, muita polícia. E agora, minha filha, é que a gente está completamente desprotegida de tudo. De acordo com a Polícia Civil, o delegado se despedia da amiga ao lado do carro dela quando foram abordados por 2 homens que anunciaram o roubo. Um deles tomou as chaves do veículo e já estava lá dentro quando foi atingido pelos disparos feitos pelo delegado, que reagiu à tentativa de assalto. O outro homem também foi baleado no meio da rua. Ele chegou a ser socorrido, mas morreu a caminho do hospital. O delegado e a amiga não se feriram. Os criminosos estavam sem documentos e não foram identificados. O revólver calibre 32 que estava com um deles foi recolhido pela perícia. A arma do policial também foi apreendida. Logo após a abordagem, o delegado se identificou como policial, momento no qual um dos indivíduos efetuou um disparo com um revólver calibre 32 contra o policial federal, quando então ele efetuou disparos contra esse indivíduo em resposta. É uma situação de clara legítima defesa. Horas antes, na mesma região, uma viatura descaracterizada da Polícia Civil já havia sido roubada. O veículo também é um Palio Prata. Segundo moradores da região, crimes como este estão comuns no Coração Eucarístico. Nossa, aqui é demais, o assalto está demais durante o dia. Poucos dias atrás roubou um carro do rapaz da padaria aqui na frente. Qualquer movimentação a gente tem que ficar atento que pode ser a próxima vítima. Ladrões assaltaram uma van dos Correios e levaram 9 caixas de equipamentos eletrônicos em Juiz de Fora. Um adolescente suspeito de participar do crime foi apreendido. O veículo estava carregado de encomendas. De acordo com as informações repassadas pela vítima para a polícia, o funcionário dos Correios foi rendido por um dos assaltantes, enquanto os outros saqueavam o material. Segundo informações da própria vítima, 4 pessoas estariam envolvidas nessa ação. A polícia conseguiu identificar um adolescente e apreendê-lo. Ele afirma que foram 3, ele e mais 2, afirma que todos são menores, mas nós temos informações de que não, de que existem maiores envolvidos nesse assalto. E ele indicou onde estariam os materiais e a pistola, entretanto não foram encontrados. Se tratar da empresa Correios, a competência para a apuração desse crime é da Polícia Federal. Então vai estar sendo feito o procedimento preliminar com a oitiva do menor e posterior encaminhamento à Polícia Federal. Continua foragido o grupo que explodiu o caixa eletrônico de uma agência bancária em Passatempo, no centro-oeste de Minas. A agência do Bradesco, que fica no centro da cidade, ficou destruída. O local virou um amontoado de entulhos. Com o impacto da explosão, esta loja de artigos para festas, que fica ao lado do banco, também foi atingida e teve diversos danos. Segundo a Polícia Militar, testemunhas contaram que pelo menos 6 homens chegaram em 2 carros escuros. 4 deles desceram e explodiram um dos caixas do banco. O dinheiro foi levado, mas a quantia ainda não foi contabilizada. Ainda de acordo com a PM, os bandidos atiraram em direção aos prédios vizinhos para inibir moradores que chegaram na janela para ver o que estava acontecendo. Ninguém se feriu. Um homem suspeito de ameaçar policiais militares por meio da internet foi levado para a delegacia em Nova Lima, na Grande BH. A intimidação teria sido feita depois da ação da PM contra manifestantes que protestavam pela redução das tarifas do transporte público na cidade. As ameaças foram feitas por uma rede social. Em um dos comentários, o jovem afirma que se estivesse armado no protesto, teria revidado a ação dos militares a tiros. Em outro trecho, ele escreve: se fosse eu, gravava a cara do desgraçado e iria atrás depois. Matava um por um. Henrique Ladeira, de 21 anos, foi localizado em casa pela polícia.
Com ele foram encontrados cartuchos deflagrados, seringas de anabolizantes e um comprimido de êxtase. A ação da Polícia Militar continua, né? Eles estão identificando sim as pessoas que estão fazendo essas postagens no Facebook e estão conduzindo essas pessoas, na medida que estão sendo identificadas, para a delegacia. Aqui elas prestam declarações e vão ser investigadas no mesmo inquérito policial. À medida que esse inquérito for evoluindo e outras identificações forem feitas posteriormente, eu instauro novos inquéritos. As ameaças começaram um dia após a manifestação contra o aumento da passagem de ônibus na cidade. Segundo a PM, outras pessoas que publicaram frases parecidas pela internet já foram identificadas. Elas também devem ser ouvidas aqui na delegacia. Na última segunda-feira, o protesto em Nova Lima terminou em confusão. Os vídeos registrados por estudantes que participavam do movimento mostram um PM jogando spray de pimenta contra algumas pessoas, entre elas uma criança. Segundos depois, os militares disparam balas de borracha. 5 tiros foram na direção deste jovem. Ele gravou toda a cena. As marcas dos disparos ainda estão espalhadas pelo corpo. Eu acho que a quantidade de spray que eles jogaram não condiz com o tanto de manifestante que tinha, o tanto de bomba. Eu, por exemplo, fui alvejado com 5 tiros, né? Porque eu estava filmando a ação. Então, assim, a gente vê que não é a polícia como um todo. Foi um despreparo daquela equipe que estava lá, né? Tanto que ontem a gente foi no batalhão para informar hoje. Foi totalmente... A receptividade da polícia foi totalmente ao contrário, né? Nesta outra imagem, PMs acertam chutes em um manifestante. Hoje houve mais um protesto, mas os militares acompanharam sem intervenções. O trânsito foi fechado em alguns momentos. O grupo pediu a redução das tarifas de ônibus urbanos, que aumentaram cerca de 14%. As viagens mais longas, por exemplo, passaram de R$ 4,30 para R$ 4,90. Para o comandante do batalhão da cidade, a polícia agiu de forma correta nas duas manifestações. A informação preliminar que nós temos no momento é que houve resistência e foi feito, em decorrência dessa resistência, o uso da força. Então, a princípio teve diálogo, mas não acataram as ordens da Polícia Militar. A Polícia Federal indiciou o diretor-presidente da Samarco, Ricardo Vescovi. Além dele, foram indiciados o coordenador de monitoramento das barragens, a gerente de geotecnia, o gerente geral de projetos e responsável técnico pela barragem de Fundão, o gerente geral de operações, o diretor de operações e o engenheiro responsável pela declaração de estabilidade da barragem de Fundão em 2015, que atestou a estabilidade das estruturas. As empresas Samarco, Vogue BR e Vale também estão na lista. O processo apura vários crimes ecológicos no maior desastre socioambiental do país. Segundo a Polícia Federal, novos indiciamentos ainda podem ocorrer. O Tribunal de Justiça de Minas confirmou hoje que a Samarco entregou o plano de emergência para evitar uma nova tragédia caso as barragens de Santarém e de Germano venham a se romper. A empresa informou que o estudo foi protocolado ontem no TJ e no Ministério Público. O documento foi anexado ao processo com atraso. A demora da Samarco na implementação de ações mais concretas para a reparação dos direitos das famílias e dos municípios atingidos pelo rompimento da barragem de Fundão foi a principal discussão da reunião de hoje da Comissão Extraordinária das Barragens da Assembleia Legislativa. Além dos deputados da comissão, participaram da audiência defensores públicos e prefeitos. Segundo o defensor público Vladimir Rodrigues, 182 famílias devem ser reassentadas somente em Mariana. Desse total, 99% delas já foram realocadas pela empresa para casas de aluguel. Apesar da medida, a atuação da mineradora precisa ser mais ágil. Indenizações, o reassentamento, a situação das populações ribeirinhas são questões consideradas imprescindíveis para serem solucionadas. O prefeito de Belo Oriente, Pietro Chaves, classificou a atuação dos órgãos de fiscalização como decepcionante e cobrou que a multa aplicada à Samarco seja revertida para os municípios atingidos. Nós entendemos a necessidade da mineração, mas também nós entendemos que ela tem que ressarcir os danos e compensar pelos prejuízos.
e cerca de 10 máquinas que faziam a retirada de entulhos da lama em Mariana foram furtadas da sede da prefeitura. Os veículos, entre tratores e patrolas, avaliados em R$2 milhões, eram de empresas que ajudavam a Secretaria de Transporte no trabalho de limpeza, principalmente na zona rural. Os bandidos, que se passavam por voluntários, estão sendo procurados. O prefeito de Mariana, Duarte Júnior, vai conceder entrevista coletiva amanhã na capital para dar mais detalhes sobre o caso. Você anda se protegendo dos raios solares? Eles são um dos maiores vilões da nossa saúde. E no verão, todo cuidado é pouco. Só neste ano são estimados 175 mil novos casos de câncer de pele no Brasil. Verão, muita gente de férias, tempo bom para relaxar, né? Não quando o assunto é a prevenção do câncer de pele. Com o sol forte, os raios ultravioletas ficam bem mais potentes, até mesmo em dias nublados. Então o jeito é se lambuzar de protetor e ainda assim evitar ficar longe da sombra. A Alessandra, mãe da Sofia, não se descuida. Cada 2, 3 horas a gente repõe, né? Porque não pode queimar, né? Ainda mais criança, né? Quem tem a pele mais clara já sabe. Deve usar um fator de proteção maior, pelo menos 40, segundo especialistas. Mas será que todo mundo usa o produto da forma correta? O protetor tem que ser colocado 2 horas antes de você se expor ao sol. Para quando você chegar no sol, a pele já está protegida. As pessoas passam protetor no rosto, às vezes no ombro, passam um pouquinho aqui no peito, na barriga e pronto, acha que está resolvido. Não é isso. Você tem que passar o protetor em toda a pele exposta. Lembrar, por exemplo, que existe nádega, que existe atrás da orelha. Ninguém passa protetor atrás da orelha, que eu vejo. Se bronzear, até pode, mas no horário certo. Antes das 10 da manhã e depois das 4 da tarde. O problema é que muita gente se esquece disso. Esse exagero e os problemas climáticos contribuem para o aumento do número de casos de câncer de pele. Entre eles, o melanoma, o tipo mais grave da doença. Só este ano, cerca de 175 mil novos casos da doença devem ser descobertos no país. A estimativa é do Instituto Nacional do Câncer. E não precisa ficar o dia inteiro assim no clube para ser uma vítima. A carga genética também pode influenciar. E como o diagnóstico precoce é fundamental para o tratamento, a dica é ficar atento a qualquer alteração no corpo. Qualquer pinta, qualquer verruga, qualquer situação, o ideal é procurar um médico especialista, normalmente nesse caso é o dermatologista, e ele então vai tomar a providência que deve ser tomada. Mais uma cidade da Grande BH conta agora com um drone para ajudar a rastrear os focos do mosquito transmissor da dengue. Os locais de acesso difícil não escapam da nova tecnologia. Quando a campainha ou as palmas não são atendidas, é sinal de que o combate ao mosquito Aedes aegypti fica comprometido. As pessoas às vezes têm medo de atender um agente de saúde por vários motivos, né? Às vezes a pessoa acha que é um ladrão, então impede a gente de entrar na residência, que às vezes está com foco mesmo do mosquito da dengue. E é aí que entra a tecnologia. Para ficar de olho em todos os focos do mosquito, agentes do Centro de Controle de Zoonoses de Sabará começaram a ter a ajuda deste amigão aqui. Há menos de um mês, a prefeitura fez uma parceria e usa um drone para mapear áreas onde os agentes não conseguem ir. A ideia foi copiada de São Paulo. Por aqui, as imagens confirmam a eficiência da proposta. As lajes de muitos imóveis são locais propícios para a reprodução do mosquito. Caixa d'água coberta de forma incorreta, lata de tinta, ferragens e até um brinquedo de criança. Tudo serve de criadouro. Com esse auxílio do drone, a gente vai conseguir visualizar ou uma tampa de caixa d'água que está meio quebrada, está amassada, ou até o morador mesmo tem o costume de colocar um material que ele não está utilizando no chão e coloca em cima da laje. E aquilo ali pode virar um possível criador também. Só com as ações básicas, como mutirão de limpeza e campanhas educativas, os números da dengue em Sabará nos últimos 3 anos caíram 97%. Em 2013, foram mais de 2.500 casos. Em 2015, foram apenas 63. Como o mosquito mesmo, ele já evolui, né? Pra você ver, um mosquito já transmite aí três tipos de doença.
evolução é válida, ainda mais tecnológica, com que a gente consegue sobrevoando em volta de 30 metros e a gente consegue pegar todos os focos dentro da casa. A população aprovou a iniciativa. Ninguém quer por perto o mosquito que transmite a dengue, a febre chikungunya e o Zika vírus. Importante, né? Porque com tanta dengue que está por aí, tem gente que não cuida, né? Aonde não entra o agente, entra ele, né, para observar se existe o foco, então é importante sim. Confira agora a previsão do tempo para amanhã em Minas. Áreas de instabilidade mantêm um tempo instável. O dia será de céu encoberto e com chuva a qualquer hora do dia em todas as regiões. Em Belo Horizonte, mínima de 19 e máxima de 28 graus. A temperatura vai de 23 a 29 em Arinos, de 24 a 33 graus em Rubim. Fica entre 22 e 26 em Guaranésia. E em Pirajuba, mínima de 24 e máxima de 28 graus. 15% da frota do Corpo de Bombeiros na região metropolitana de Belo Horizonte vão ser renovados. Outras áreas do estado também serão beneficiadas. Hoje, a corporação recebeu 63 viaturas novas. Outras 100 devem ser entregues até março. Os veículos entregues hoje já estão disponíveis para distribuição a vários municípios do estado. A maior parte é de viaturas para fiscalização e serviços preventivos. Mas, segundo o governo do estado, também serão entregues viaturas de salvamento e caminhões autobombas como este, com capacidade para 5.000 litros de água, usados no combate a incêndios. Segundo o governador, foram investidos 14 milhões e 500 mil reais na aquisição de 163 veículos. Por enquanto, apenas 63 foram entregues. A expectativa é de reduzir o déficit operacional do Corpo de Bombeiros. Essa entrega que hoje é a primeira de uma série, nós vamos continuar fazendo ao longo do ano e dando o nosso apoio à corporação, que presta um serviço tão importante para a comunidade de Minas Gerais. Segundo o comandante, o Corpo de Bombeiros está presente em apenas 64 cidades mineiras, num estado que tem 853 municípios. O déficit de homens e equipamentos é de cerca de 200%. As dificuldades em períodos de seca, quando as ocorrências de incêndios aumentam, são grandes, como o Jornal da Alterosa já mostrou. No ano passado, vários militares denunciaram a falta de equipamentos e de veículos para o trabalho. Com as novas viaturas, haverá uma renovação de 15% da frota, segundo o coronel. A gente vai ter uma melhoria da nossa prestação de serviço, principalmente na região metropolitana, né, onde vão ter um aporte de carros maiores, que são as autobombas, que vão trabalhar na questão de incêndio urbano e também na questão de incêndio nos parques, né, como a Serra do Curral, a Serra do Rola Moça. Então, acredito que esse ano nós vamos ter um trabalho mais efetivo nessa região. Hora de sorteio no Jornal da Alterosa. Ligue agora para o número 3209-0988 e concorra a um par de ingressos para a terceira edição do Samba Prime no dia 19 de março no Expo Minas, em Belo Horizonte. Vai ter show com Belo, Imagina Samba, Os Travessos, Harmonia do Samba e Ferrugem. Participe, o número é o 3209-0988, código 31. Outras informações no site centraldoseventos.com.br. Boa sorte. E daqui a pouco, a proibição do uso de churrasqueiras e caixas de isopor em locais públicos da capital. Nós voltamos já já. Está dando o que falar o decreto da Prefeitura de Belo Horizonte, que proíbe o uso de churrasqueiras e caixas de isopor em locais públicos. A prática é muito comum entre torcedores perto dos estádios e foliões em blocos de carnaval. Quem desobedecer vai ser multado. Nas ruas, a medida dividiu opiniões. Tá certo, tem que ter ordem. Tem que proibir, sim, eu concordo plenamente. Como é que as pessoas vão fazer Vai ficar à mercê de bares, restaurantes, que devem cobrar o olho da cara agora. E é uma alternativa que às vezes a pessoa encontra mesmo porque é questão econômica, né? Então eu não acho isso muito legal, não. A lei já existe desde 2003, é o Código de Posturas da cidade, e que agora ganhou mais um decreto para regulamentação. De acordo com a regra, isopores, coolers, churrasqueiras ou qualquer outro objeto de grande porte usado para transportar ou armazenar bebidas e alimentos, um hábito que se tornou comum na capital em dias de jogos de futebol e
grandes eventos na rua como o carnaval não podem mais. O decreto não estipula o tamanho do recipiente proibido, mas esses isopores, por exemplo, que obstruem parte da calçada e precisam ser transportados por carrinhos ou carregados por mais de uma pessoa, não podem. Quem for flagrado terá o produto apreendido e deverá pagar multa de R$ 1.178. Importante frisar que a pessoa que vai agora, né, para o carnaval, o folião, quer ir para a rua, quer levar seu próprio lanche, quer levar sua própria bebida, seja ela qualquer bebida, né, ele pode levar aí sua caixinha de isopor, né, sua bolsa térmica, que ele dá conta de carregar ali para o seu consumo próprio. Mas a notícia desagradou representantes dos blocos de carnaval. É o caso do Frank, que coordena o Vai Tomar no Cooler, grupo que tem como foco o recipiente. Vai tomar no cooler, sem cooler não tem bloco, não tem essa ideia, porque ele surgiu realmente disso. É uma forma de protesto, nós contra o preço abusivo cobrado em alguns estabelecimentos de bebidas em geral. Essa lei realmente ela vai contra todo o ideal formado nesses últimos 3 anos do Carnaval de BH. A edição de hoje termina aqui. Boa noite para você e até amanhã às 7h15.